paz do Senhor. Da série Mulheres da Bíblia, hoje nós vamos estudar sobre Dalila, um tema bem legal. Olha o que diz em Juízes, no capítulo 13 e o versículo 7. Porém, disse-me, eis que tu conceberás, terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte e não comas coisa imunda. Porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Esse episódio aqui é muito interessante, porque um anjo apareceu para a mãe de Sansão e deu essas recomendações para ela, dizendo que ela teria um filho, e deu a recomendação sobre o que deveria comer, beber, enfim. Por quê? Porque o menino seria nazireu. Quais foram as características de Sansão quando ele nasceu? E conforme ele foi crescendo e se desenvolvendo? Não beber bebida alcoólica, não tocar em mortos, não cortar o cabelo. Esses 3 pontos, esses 3 requisitos, eram condições para toda pessoa que seria consagrada a Deus. Por que que Deus levantou alguém com essas características, com essa exigência? Porque Deus, através da vida desse menino e dessa consagração, Deus traria juízo sobre os inimigos, no caso, os filisteus. Mas a história vai crescendo. Antes de nós entrar na história de Dalila, precisamente, eu preciso passar esse contexto para você compreender. O tempo vai passando, ele vai crescendo, e Sansão tem uma fraqueza. Você vai perceber que ele não se apaixona pelas meninas ou pelas mulheres do seu povo. As 3 mulheres em que ele se envolve é de origem filisteia. A primeira, ele se apaixona por uma mulher de Tímina. Aí o que acontece? Ele vai, quando ele está indo para se encontrar com essa mulher, ele mata o leão, como você conhece a história, vai lá, negocia com o pai. E quando ele está voltando, depois de ter negociado o casamento, ele encontra o mesmo leão, já. Esse leão já tinha perdido toda a sua carne, provavelmente os chacais, os animais ali, os carniceiros comeram rapidamente. Uma abelha ou um enxame de abelhas vem e faz um enxame nesse animal e ele come mel. Aqui ele quebra uma parte do pacto, não podia tocar em nada morto. Ele já tocou no animal morto, mas ele volta para casa de boa. Aí, quando ele vai casar com essa guria, com essa moça de Tímina, que ele gostava dela, os amigos dela, que não eram amigos na verdade, os príncipes dos filisteus, eles estavam por ali analisando Sansão, porque pare e pense, Sansão é um intruso no meio dos filisteus, Sansão é forte e não está numa situação confortável não. Aí o que acontece? Eles ficam analisando a situação e, como era costume, propor enigmas. Você vai encontrar na Bíblia vários enigmas, isso era totalmente normal. Sansão propõe um enigma dizendo que do forte saiu comida, saiu doçura, enfim. Ele estava se referindo ao leão. O que acontece? Eles tinham um período para que eles pudessem desvendar esse mistério e eles não conseguem. O que eles fazem? Eles vão na mulher de Sansão e pressionam ela. E dizem para ela, você tem que conseguir, porque senão nós iremos matar você e a tua família. Olha só a situação que essa mulher ficou. E ela fica chorando por 7 dias até que Sansão revela o segredo. Quando ele revelou o segredo, aí eles se gabam, né? Porque eles têm, ora, quem tem maior força? É o leão. De onde saiu doçura? O mel. Oh, eles desvendaram o mistério. Só que Sansão era inteligente, ficou com raiva e disse, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, vocês não saberiam. Aí o que acontece? Sansão fica com raiva e volta para casa do pai dele. Passado alguns dias, ele vem novamente para casa da sua esposa. Traz um cabrito como presente. Quando ele chega ali, o pai havia dado ela para outro homem. Ele fica com tanta raiva que ele faz o seguinte, ele coloca fogo na seara dos filisteus. Aí acontece aquele episódio da raposa, onde ele amarra os rabos das raposas ali, coloca fogo e as raposas desesperadas começam a se andar no meio da seara dos filisteus, das plantações, dos olivais, mata tudo. Em resposta, o que os filisteus fazem? Matam a esposa dele
e o pai dela, matam a família. Bem, Sansão fica com muita raiva, se isola em uma espécie de uma gruta. Quando o povo de Israel percebe, os filisteus estão rodeando Jerusalém, rodeando Judá. Aí eles vão perguntar, por que vocês estão aqui? Eles dizem, não, Sansão fez isso contra o nosso povo, nós queremos uma retaliação. Olha a teia que vai se desenrolando, olha o problema que vai surgindo. Aí Sansão permite que amarrem ele, né? Porque ele tem força, ele consegue se desamarrar facilmente. Novamente, os filisteus perdem. Qual que é o propósito de tudo isso? Deus estava trazendo juízo para os filisteus através de Sansão. O problema é que Sansão não vai compreender exatamente isso aqui. Ele vai se deixando levar. Aí o que acontece? Ele entra na cidade e entra num lugar de prostituição onde tinha uma mulher prostituta. O povo fica sabendo, os filisteus, e fazem campana. Eles vão para a porta da cidade e eles ficam cuidando para eles pegar Sansão. Sabe o que acontece? Eles imaginam que Sansão vai aparecer pela manhã e eles vão pegar, tal, eles fazem uma emboscada. Sansão se levanta meia-noite, olha só. Ele pega os portões da cidade, ele arranca os portões da cidade e ele leva a uma distância enorme e larga em cima de um monte. Ele não precisava fazer isso. Mas ele estava com raiva e a força que ele tinha não era dele, era da parte de Deus. Agora eu entro no ponto que eu quero. Os príncipes filisteus, os líderes da cidade, se reúnem e precisam de uma estratégia para resolver essa situação. Poxa, eles não podem com Sansão. Sansão é o cara. É forte. Com uma queixada matou 1000 homens. Naquele episódio lá, após a morte da mulher dele. Após ser dada a outro homem. Eles não podem com Sansão. Ele é forte. Ele vence todo mundo. Imagina, um homem matar 1000. Eles precisam de uma estratégia. O que nós vamos fazer? Opa, alguém dá ideia. Qual que é a fraqueza de Sansão? Mulher. Já é a segunda vez que ele vem aqui no nosso território atrás de mulher. Quando eles entendem isso, aí eles vão desenvolver uma estratégia. Olha só que interessante. Vai entrar essa mulher chamada Dalila na história. Isso está em Juízes no capítulo 16. 16:4 diz assim: depois disso aconteceu que se afeiçoou de uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Quando eles perceberam que Sansão se apaixonou por mais uma filisteia, eles disseram, agora é o momento de nós agir. Eu quero que você compreenda esse vídeo sobre manipulação. O que vai acontecer? Dalila vai manipular Sansão, mas na verdade ela está sendo manipulada pelos príncipes. Ela está sendo pressionada, os príncipes querem respostas. Lembra o que eles fizeram com a primeira mulher de Sansão? A mesma coisa. Pressionaram, ameaçaram, manipularam. Agora eles vêm para Dalila e usam a mesma técnica. Você tem que arrancar a verdade dele. Aí, olha só. No capítulo 16 ainda, e no versículo 7, disse-lhe Sansão, se me amarrassem com essa verga de vinho fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. Dalila começou agora, orientada pelos príncipes, ela começou a perguntar para ele de onde provinha a força dele, qual que era a fraqueza dele. Se ele fosse um cara inteligente, ele tinha caído fora na primeira. Aí ele fez essa brincadeira, ele disse, não, você vai amarrar com esses vinhos e tal. Quando ele acordou, ela tinha feito exatamente o que ele tinha falado. Mas a paixão o cegou. O sentimento, a necessidade, a carência pessoal de Sansão não deixa ele ver as coisas como elas realmente são. Aí no versículo 11, vai acontecer outro episódio. Antes disso, ela chora para ele e diz, poxa, você mentiu para mim, você não me ama. E ela começa, sabe, aquele jogo de sedução e de mentira e tentar arrancar alguma coisa da pessoa, ela entra nesse jogo, ela está sendo orientada pelos líderes, lembre disso. Aí no versículo 11, novamente, o que ele diz para ela? Se me amarrar fortemente com cordas novas, que não houvesse feito nenhuma obra, então me enfraqueceria, seria como qualquer outro homem. O que é engraçado?
Ele deita no colo dela, ela fica acariciando, a Bíblia diz que ela acaricia os seus cabelos, ela fica acariciando, ela fica dando carinho, atenção. Eu sei que receber carinho e atenção é uma das melhores sensações da vida, todos nós sabemos disso. Receber carinho de quem você gosta, claro que é bom, claro que é uma situação confortável, mas ele se entregou na sua carência e não percebe o que está acontecendo na sua volta, ele não percebe a maldade. Quando ele acorda, ele está amarrado com cordas frescas. Aí, novamente, né, ele rompe e vence os filisteus. Aí ela choraminga de novo. Ah, você não me ama. Aí o discurso é o mesmo. No versículo 13, a parte B diz assim. E ele lhe disse, se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. Ela fez isso. Quando ele acordou, tinha tecido as 7 tranças com, para ficar mais simples você entender, tipo um tear, um fio, para você entender. Quando ele acordou, novamente venceu os filisteus. Aí Dalila chorou um monte. Aí, olha só, o versículo 15. Então ela lhe disse, como dirás, tenho amor por você, não estando comigo o teu coração? Ó, ela pegou mais profundo. Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste no que consiste a tua força? E aí Sansão cai na teia. Olha o que acontece no versículo 17. E descobriu-lhe todo o seu coração. Ele abriu o coração para ela. E disse para ela o seguinte, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou um nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, seria de mim a minha força e me enfraqueceria, e então eu seria como os demais homens. Olha só, versículo 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Ele estava no colo de Dalila, perceba que ela chamou um outro homem, porque estava tudo armado ali, né? Tinha gente em prontidão, estava tudo pronto. Como ele dormiu no colo dela e não percebeu que estava sendo cortado o seu cabelo, isso eu não sei. Talvez seja pelos dias que ela vinha lhe acariciando a cabeça, lhe acariciando o couro cabeludo. Quando ele é chamado, ela diz, Sansão, os filisteus vêm. Ele se levanta e o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Aqui está o segredo. Nós sabemos que a história de Sansão foi triste, ele foi levado cativo, foi furado-lhe os olhos e ele teve que moer no lugar dos animais. A moenda que era para jumenta, boi, terneiros, moer, ali estava Sansão, porque ali era o troféu do povo filisteu. Mas o centro de toda essa trama se chama Dalila, uma mulher que usou do sentimento, da necessidade emocional, da carência de um homem, ela usou tudo isso para destruí-lo. Pessoas malignas, pessoas manipuladoras, pessoas com malignidade, malvadeza, ruindade no seu coração, ainda existem. Existem muitas Dalilas nos nossos dias. E cabe a nós, mulheres de Deus e homens de Deus, não se deixar levar pela necessidade física, pessoal. Como que você lida com as tuas carências? Cuide das tuas carências, porque se você não cuidar das tuas carências, elas irão te expor e elas irão te destruir. Essa história nos deixa um exemplo muito vivo disso. Você sabia que uma mulher, ela pode ser uma bênção na vida de um homem se ela quiser? Se ela for uma mulher prudente, uma mulher intercessora, a mulher pode ser uma bênção na vida de um homem. Ela pode construir um homem. Só que, claro, né, nem todas estão dispostas, porque para isso precisa de renúncia, para isso precisa de ter uma vida consagrada no altar diariamente. E não é coisa fácil, não. Mas é possível, que muitas mulheres são bênçãos na vida de um homem. Mas muitas mulheres podem ser uma maldição na vida de um homem, assim como foi com Dalila. Ela foi uma maldição, ela destruiu a vida dele. E sabe qual que é o principal? Ele perdeu o Espírito de Deus por causa da sua necessidade emocional e sexual. Não perca o Espírito de Deus pelas coisas da vida. A vida é passageira. O Espírito de Deus, não.
Se Deus nos chamou para algo, como foi o caso de Sansão, Deus não chamou Sansão para impressionar os filisteus. Deus chamou Sansão para trazer juízo sobre os filisteus. Primeira coisa, entenda o propósito para o que você foi chamado. E segundo ponto, honre a Deus, lide de maneira sábia com as tuas emoções, para que você não seja destruído através dela e de pessoas que usarão as tuas emoções. Eu espero que você seja edificado com essa reflexão. Cuidado com as Dalilas da vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.